E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer nosso terceiro e último, vídeo da nossa série aqui sobre o coronavírus. No primeiro a gente tratou o coronavírus e a questão da globalização e os fluxos. No segundo eu tratei da questão da urbanização, notadamente a urbanização no mundo periférico, focando aqui em Brasil, O temor que a gente tem do que o efeito aqui possa ser muito grave por causa da característica da urbanização muito concentrada, da intensa favelização. E hoje a gente vai fazer um vídeo em que a gente vai tratar de coronavírus e indicadores demográficos, demografia e estudo de população. Obviamente que eu vou pegar a minha zona de conforto, que é a geografia, as aulas de geografia, e eu fui pensando coisas da aula de geografia que se associam com análises que estão sendo feitas sobre coronavírus, algumas delas bem equivocadas, e aí equivocada ou porque a pessoa ignora o número, o que significa aquilo, ou porque é uma maldade, em que o cara pega um certo número para reforçar a tese dele, com uma análise equivocada. Fundamentalmente eu vou pegar duas coisas. A parte de conceitos fundamentais da dinâmica demográfica, taxa de mortalidade, expectativa de vida, estrutura etária, isso é uma coisa que eu quero falar, e a outra questão da distribuição geográfica da população. Dois pontos que estão sendo usados aí nessa temática. Vamos lá. Eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de março, a gente ainda está com a Itália como país do mundo com o maior número de mortos, eu botei ainda, porque a tendência é que os Estados Unidos supere, mas a Itália ontem chegou a mais de 10 mil mortos, e aí a gente já começa a ter alguns problemas. Por quê? Se você pega a população italiana de 60 milhões de pessoas, ok? A taxa de mortalidade na Itália é na casa de 10 por mil, ou 11 por mil. Em percentual, que é mais fácil você entender, é 1%. Então, de cada 100 italianos, todo ano morre um. A população da Itália estava com crescimento zero até o ano passado, às vezes caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, porque a taxa de natalidade também é na casa de 1% ou 10 por mil. Só para você comparar, no Brasil a taxa de mortalidade é na casa de 6 por mil. Quer dizer que todo ano, a cada 1.000 brasileiros morrem 6, ou, se você preferir, todo ano, a cada 100 brasileiros morrem 0,6. Se botar em número bruto, todo ano no Brasil morrem 1.200.000 pessoas. Isso está sendo muito usado até para o cara questionar a importância do coronavírus. Por quê? Como todo ano morre 1.200.000 no Brasil, todo mês morrem 100 mil, todo dia morre 3.300. O número de mortos está aumentando. Aí você coloca assim, morreram 30 pessoas de coronavírus hoje, 60 pessoas, sem tomara que não chegue a isso, mas 100 pessoas, 500, mas todo dia já morre mesmo 3.300. Sim, mas morrer 3.300 de tudo, de todas as causas de morte. Então, se você aumenta 10% isso, são pessoas que não eram para morrer agora. E aí, estou nem discutindo subnotificação e outras coisas. Vamos lá pegar o dado italiano. População italiana de 60 milhões de pessoas. Quando você coloca lá uma taxa de mortalidade de 1%, de 10 por mil, você fala que todo ano morre na Itália 600 mil pessoas. Quer dizer, todo mês morre na Itália 50 mil pessoas. Morreram só mais 10 mil agora. Bom, repara que esses 10 mil morreram agora nesse período, que é coisa de 2 meses. Então você está aumentando em 20% a taxa de mortalidade em relação ao tradicional, ou 10%. Você acha isso pouco? Morrer 10% a mais de pessoas? E aí é bom que vocês conheçam esses números. Essa imagem que a gente vai colocar aqui, está comparando para vocês, o dado de ontem está mudando muito rápido, tá? Do número de mortos por país. Os Estados Unidos tende a superar a Itália, a Espanha também está crescendo muito. Espero que o Brasil não entre nesse grupo, mas é difícil que não entre, nossa população é muito grande, vamos torcer para as medidas darem certo. E ao lado tem, repara aí na imagem, que tem a mortalidade por mil. E aí vem uma curiosidade que eu acho interessante a gente olhar. San Marino, que é na verdade um principado dentro da Itália, uma área pequenininha, está com uma média, claro, a população de San Marino é ridiculamente pequena, mas se você colocar a média de mortes, está 4 vezes maior que a da Itália. E por que isso? É uma área que está com os mesmos problemas da Itália, ali, ela está naquela região, está próxima à região principal da letalidade hoje, que é a Lombardia. E além de tudo, é um lugar pequenininho, com uma área rural no entorno e uma cidade velha, onde está lá o castelo e a área emaranhada. Essa coisa da aglomeração é muito importante. E aí eu puxo para a segunda discussão, que é a discussão da distribuição da população. Não, antes de eu puxar para isso, deixa eu te falar mais uma coisa. Cuidado para não pegar o número bruto de mortalidade e considerar assim, na Itália X, ok, mas essas mortes não aconteceram na Itália de maneira homogênea.
Elas estão muito concentradas em certo lugar. E aí o que acontece? Por exemplo, eu estou te falando que eu não estou considerando a subnotificação nesse caso. Mas está meio óbvio que tem muita subnotificação em todos os lugares. Porque imagina o cara que chega no hospital e morre antes de ter sido testado. Então aquilo não entra. Olha essa reportagem, eu vou colocar 2 imagens em sequência para você olhar. Uma reportagem muito interessante que saiu aqui no site do Terra, numa pequena cidade chamada Nembro. Nembro fica ali perto de Bérgamo, na região mesmo da Lombardia, que é a área mais afetada. O número de mortos oficial pelo coronavírus nessa cidade, a cidade tem 11 mil pessoas, é de 35. Se você olhar, está batendo lá um pouco mais da mortalidade tradicional do país. Então os caras foram lá e mensuraram, ó, a cidade tal, tem 11 mil pessoas, mas 35 coisa. Só que aí, um médico local junto com um físico se resolveram ter o trabalho de pesquisar uma coisa. Ok, vamos pegar aqui do dia 1º de janeiro ao 24 de março, é quando eles fizeram isso, agora, uma semana. E vamos olhar em 2018, 2017, 16, 15, quantas pessoas morrem em média aqui? E eles descobriram o seguinte, olha só, pode ser que tenham morrido 35 de coronavírus. Só que o número de mortos esse ano, nesse período, está 4 vezes maior do que nos anos anteriores. Vou tentar melhorar para você. Fazer a conta numa cidade pequena é mais fácil. Eu estou dizendo para você que no Brasil todo ano morre 1.200.000 pessoas. E a gente vai ter essas notificações, esses casos de morte no Brasil por coronavírus, infelizmente. Daqui a um ano alguém pode fazer uma conta. Fechar quantas pessoas morreram no Brasil em 2020. E aí, se a gente tiver uma discrepância muito grande para o ano anterior, obviamente que é uma suspeita que muita gente que morreu não foi notificado como tal. Então, cuidado com isso, cuidado com essa ideia, o número na Espanha, o número nos Estados Unidos, o número no Brasil. Na verdade, a doença acaba atingindo mais alguns lugares do que outros, por uma série de questões, por equívoco no tratamento, por concentração populacional e por aí vai. Isso é interessante. Vou pegar esse gancho para a gente pegar a nossa segunda parte, que é a parte da distribuição geográfica da população. Isso aí acabou, a gente está em casa, né? Espero que você esteja em casa, o isolamento é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, para as pessoas não pegarem, é para não pegar todo mundo ao mesmo tempo e não colapsar o sistema de saúde, essa é a ideia. E a gente está sendo meio que bombardeado por notícias. Quando uma autoridade fala uma coisa, isso tem mais repercussão. O presidente do Brasil fez uma declaração que ele falou assim, cara, está todo mundo com medo e comparando com a Itália. Tem 2 situações que a gente não pode perder de vista. A questão da estrutura etária, e ele tem razão nisso, a população da Itália é muito velha, eu vou colocar um mapa para você aí, que mostra que a Itália está entre os 3 países mais envelhecidos do mundo. O país mais envelhecido é o Japão. Esse mapa é o mapa que está mostrando média de idade da população. Tá legal? O que é a média de idade? Somar todo mundo, dividir pela idade, quantos anos as pessoas têm média no país tal. Repara que o Brasil está aí com 30 anos. Você tem 18 anos, eu tenho 50 anos, meu tio tem 80 anos. Beleza. Mas a ideia é a média de idade brasileira é de 30 anos. Se você voltar a 1980, era 19 anos. O Brasil era um país mais jovem. Medida que a natalidade cai e a expectativa de vida sobe, a quantidade de idosos aumenta. Muito bem. O Japão hoje é o país mais velho do mundo, repara aí, está com 46 anos, em média de idade. Aparece aí a Alemanha num número parecido, é possível que a Alemanha tenha caído um pouco lá, entrada de refugiados mais jovens, mas enfim. E a Itália aparece aí em terceiro, pode ser que seja o segundo. Mas a média de idade italiana é de 45 anos e meio, então isso é um ponto a ser considerado. O Brasil tende a sofrer menos? Sim, mas olha só, nós somos 210 milhões de brasileiros. Era importante olhar também, não é o percentual, é quantas pessoas no Brasil têm mais de 60 anos, ficando com um grupo de risco. E esse número vai aumentando muito, ok? Quando o presidente do Brasil falou dessa questão da média de idade, ele está preocupado com a economia e tal, e realmente é catastrófico, né? Você tranca um país desse tamanho, um país com tanto mercado informal, tanta pequena empresa, a gente entende que é bem catastrófico mesmo. E aí é uma questão dele, a equipe dele resolver essa bomba que caiu no colo dele. Muito bem. Aí ele falou, não tem que ter essa preocupação toda em comparar com a Itália, porque a Itália é mais velha, um ponto. Segundo ponto, a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Habitantes por área. Na Itália é muito maior que no Brasil. Verdade ou mentira? Verdade. Olha o ranking aí que eu botei Itália e Brasil para você na tela. A Itália chega a quase 200 habitantes por quilômetro. É um país pequeno para os 60 milhões que tem lá. E o Brasil aparece aí com 23, hoje está com 24 já. 24 habitantes por quilômetro.
Isso é uma verdade, mas é quase uma meia-verdade. Por quê? A densidade demográfica italiana é muito maior que a brasileira, mas é importante olhar a distribuição da população. Tudo bem, na Itália, olha o mapa da Itália, olha como é que a distribuição da população italiana também é concentrada. Olha como é que no meio da bota italiana tem uma parte mais clara, de menor densidade, porque o relevo aí é alto, são os Apeninos. Olha lá em cima, aquela mancha vermelha ali é Milão, no entorno ali a Lombardia, que é a área mais atingida. Então, os 200 habitantes não representam a Itália toda. Tem várias áreas da Itália, só tu olhar na legenda, com 1.000, 2.000 habitantes quilômetro. Ah, é? E se a gente olhar o mapa do Brasil, o que você acha que acontece? A nossa população é muito litorânea. Um estado como o Rio de Janeiro bate aí 400 habitantes quilômetro. Ah, mas da Itália é 200. Sim, a média da Itália é 200, do estado do Rio de Janeiro é 400. O Distrito Federal é mais que isso. Mas espera aí, eu posso ir além. E se eu botar um mapa com as principais cidades do Brasil? 12 milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Na cidade, no município, gente. Calcula aí. 12 milhões por 1.500 quilômetros quadrados. Vou facilitar a tua vida. A cidade do Rio tem 6 milhões de pessoas. A área é de 1.000 quilômetros. Divide os 6 milhões por 1.000 quilômetros, que você vai pegar a densidade demográfica muito superior à da Itália. Então, pegar um país que tem maior densidade do que o outro, numa doença que se prolifera por contato, por contaminação, é claro que é um indicativo mais problemático, mas tem que olhar a distribuição. E para fechar, repara que eu botei densidade demográfica da Itália, do Brasil, mas eu posso botar de uma cidade como São Paulo, e aí você vai vendo que a densidade é muito maior. Agora você imagina as favelas. Imagina a densidade demográfica das favelas. Uma área como Paraisópolis, uma área como a Rocinha, a favela Nova Holanda, gente, a gente falou de uma Itália com 192 habitantes quilômetro. A gente falou de um estado como Rio de Janeiro com 400 habitantes quilômetro. Um município como São Paulo, 3.000, 4.000 e tal. E Paraisópolis, com 45.000 habitantes quilômetro quadrado. E a Rocinha, com quase 40.000 habitantes quilômetro quadrado. Entendeu o que eu estou falando? Então, se liga nesses dois indicadores para você não ter dificuldade de entender as comparações. O indicador estrutura etária, percentual de idosos, grau de letalidade, é um que você tem que dominar, são conceitos da geografia. E o da distribuição da população também, para você começar a poder comparar os cenários. A gente está diante de uma situação que é muito, eu falei isso no vídeo sobre globalização, que é muito raro no mundo, meio que o mundo todo atingido e preocupado com a mesma coisa. E aí fica essa coisa na nossa cabeça, assim, tentar descobrir onde é que a Itália errou para ter tal letalidade. Mas peraí, a Espanha também pelo visto errou, que está aumentando lá. Aí você fala assim, mas no Japão está morrendo pouca gente. Pô, então vamos descobrir o que o Japão tem de característica para tentar aplicar a realidade brasileira. Só seja inteligente e não tente aplicar num país a realidade de um outro totalmente diferente. Por exemplo, a China venceu o problema. Filhão, a China não só tem dinheiro pra caramba para fazer lá não sei quantos hospitais em X tempo, como a China é uma ditadura. Então a China controla a vida do cidadão de uma maneira, não vai ter carreata na China contra o fechamento do comércio. Ah, não vai ter, fechou, eu vou pra praia. Não se mete nisso não. O governo mandou você ficar em casa. Totalmente diferente. O Japão, que eu falei há pouco, é um país que não está com isolamento geográfico. Eu não estudei o Japão, mas eu sei que o Japão é um país bem fechado, é um arquipélago. Ele controlar a fronteira dele é mais fácil. O japonês é muito ou pouco disciplinado, gente. Não é muito disciplinado? Então, se o governo recomenda ele ficar em casa, você acha que ele vai ficar mais em casa ou menos do que um brasileiro? Do que o italiano, que também é bem disciplinado. Então, cuidado com isso. Ah, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul testou lá grande parte da população. Então, domine os conceitos, faça a comparação com outros países, mas é bom você ter a percepção das realidades, das diferenças. Ok? É isso, gente. Então, recomendação continua sendo ficar em casa e fiquemos bem que a gente saia dessa. Um abraço e até a próxima.